Estamos aqui com o nosso 6º episódio, Um Passo à Frente Cash. Ao meu lado, Gustavo, mais conhecido como Princesa. Aqui nesse episódio a gente vai ter muitos insights, uma conversa bem gostosa com uma empreendedora que já empreende há 13 anos na área da beleza. Tá? E o propósito de Um Passo à Frente Cash é trazer insights, trazer experiência, compartilhar o dia a dia de muitos empreendedores e mostrar para vocês que é possível o que vocês quiserem. Inclusive, passar o seu cartão Black na hora que você quiser e no momento que você quiser, sem se preocupar com a fatura de amanhã. Essa é a melhor parte, né? Ficar tranquilo. Gustavo, que vai apresentar a nossa convidada. Agora comigo, então. Vamos lá, olha que responsabilidade. Recebi o currículo dessa convidada, né? E me identifica muito porque nós fomos colegas de profissão. Hoje cada um segue uma linha diferente, mas continuamos na linha da educação. Então, vou compartilhar aqui agora, tá? Empreendedora na área da beleza, já comentei. Esposa do Diego, que inclusive está lá nos assistindo. Mãe da Eloá e mãe de 2 anjinhos. Isso. Nossa convidada acredita que nunca foi sobre só cabelos, né? Então sempre tem muito mais do que isso. E sim sobre boas experiências. Amiga, filha, irmã, empresária, cabeleireira, terapeuta e mentora. Entre outros papéis que vem adquirindo durante essa jornada de empresária. Gosta muito de conversar, nem parece, eu acho, né? Servir e melhorar o dia das pessoas. Faz muito sentido com a nossa profissão. É muito grata por sua trajetória e profissão, pois não é sobre dinheiro. E a gente fala sobre isso, até inclusive comentamos sobre a questão de não ser simplesmente a gente fazer pelo dinheiro e sim pelo propósito de ajudar o próximo. E mais sobre as experiências vivenciadas com muito amor e carinho. Importante, né? Ela trará um código para o nosso podcast, muito importante e essencial para... Termina, amor. Essencial para o nosso negócio. Então, seja muito bem-vinda, Lu Doenig. Obrigada. É um prazer ter você aqui e trazer essa experiência de negócio para quem está na área da beleza, para quem está na área do curso online, do digital, do presencial e principalmente outros negócios que tu vai compartilhar aqui com a gente, né? Obrigada, gente. Fico muito feliz em estar aqui. Agradeci muito a Cândida pelo convite, né? Tenho certeza de que o que a gente está fazendo já vai melhorar também a vida do outro, né? Tenho certeza que a gente compartilhando o que a gente já faz, né? Eu acho que são nesses pequenos movimentos que a gente faz, né? Que a gente consegue grandes resultados lá na frente, né? E, novamente, quero agradecer por estar aqui e dizer que o que vocês estão fazendo realmente está fazendo a diferença para muita gente já, né? E a ideia é que a gente impacte cada vez mais vidas, né? Amém. Com certeza. Com certeza. Vai ser um papo super legal. Com certeza. A gente que agradece também tu ter aceitado o convite. É muito isso. especial para nós estarmos aqui conversando contigo. Mas antes eu vou ter que puxar a orelha do meu excelentíssimo princeso, porque já é a segunda vez que ele me deixa aqui. Mas que geralmente quando eu falo, tu completa, porque a gente tá sempre Não, alinhado. Daí quando tava na linha final, eu achei que ela ia falar. Só pra gente quebrar aqui o gelo. Eu entreguei pra ele toda a narrativa dele. Ele consegue ainda. Mas na hora da narrativa tu tem que me completar, por isso que a gente é uma dupla. E outra coisa, quando a gente casou, tava lá escrito, de Não 2 vem com somos um só. Então você tem que estar alinhada comigo. Vou seguir, princesa. Segue agora então. Como a gente estava falando, a gente ficou muito grato por tu ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser incrível o nosso podcast de hoje e as pessoas vão se alimentar de muito conteúdo. Amém. A gente já estava aqui nos bastidores, já trocando muita coisa legal, né? Eu vou começar com uma pergunta, que é um assunto que eu gosto bastante de falar, que é sobre experiência, sobre pessoas. E eu quero saber... Qual a experiência você traz hoje para os seus clientes? O que torna a Lu única hoje dentro da beleza, dentro da área da beleza? Eu acho que a preocupação com o cliente e sempre a gente estuda o cliente, né? E hoje de manhã, antes, quando a gente estava me arrumando para vir, a Bruna comentou sobre uma coisa que tinha acontecido pela manhã. E aí eu disse pra ela, vou falar sobre isso lá hoje, porque não é só sobre o que eu faço, e sim sobre o que toda a equipe faz, né? Então ela tava saindo de casa e ela lembrou que a Janete que ia lá só toma café com açúcar. E a gente só tinha adoçante. Então antes de ela chegar no salão, ela passou no mercado e comprava açúcar.
Ou seja, então não são grandes experiências, a gente não faz algo extraordinário, mas a gente se preocupa com o cliente. A gente sabe o nome do cliente. Então, eu acho que cada pequeno gesto bem feito e de coração sempre é o que realmente transforma, né? Então, não são sobre grandes coisas ou muitos desafios. Eu acho que é a gente acolher o cliente, saber ouvir o cliente. A própria pandemia trouxe muito isso para nós, né? Desse distanciamento entre as pessoas, em não poder tocar nas pessoas. E eu percebo o quanto hoje o simples toque de um abraço, ele é muito... verdadeiramente, né, ele aproxima as pessoas, né, então são dois corações muito perto, né, então tu encontrar alguém na porta, tu abrir a porta pro teu cliente chamando ele pelo nome, então já é algo muito bonito, né. Muito único já. Muito único, né, então, e a gente não tá fazendo nada de, né, e aí é isso que eu acho que é no pequeno detalhe mesmo que a gente consegue encantar, sabe? E o cliente saiu da porta, a gente lembrar dele no outro dia, né? E aí, como é que ficou teu cabelo ontem? Tu gostou mesmo? Qual foi a tua melhor experiência com a gente? Então, é continuar se preocupando com o cliente fora dali também, sabe? Com o pós-venda. Com o pós-venda. Faz 2 meses que o cliente não vem mais. E aí, Gustavo, tudo bem? Como é que tu tá? Então, assim, a gente tem ficha de cliente, eu sei que isso é uma coisa meio antiga, mas eu tenho lá. Então, eu sei que o Gustavo ficou pai em tal mês, sabe? Para quando a gente ir conversar, a gente saber o que conversar também. Porque são muitos clientes, né? E aos poucos tu vai entendendo e vai conhecendo todos, mas enquanto a gente não conhece, né? Então, acho que o velho papel e caneta dá muito certo, sabe? Dá muito bom, assim, né? Cuidado com os detalhes e cuidado com o nome. É o mínimo. O nome é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. E as pessoas, às vezes, pecam ali. Sim. E aí elas ficam se perguntando, por que eu não fidelizo? Por que o cliente não volta? Por que as pessoas não indicam? Sim. Talvez tu esteja errando num simples detalhe. Num açúcar que faltou pro café do cliente. Ou num café que tu não ofereceu pro cliente. Né? Até, então, inclusive, tem um lugar que eu não frequento até por causa que a pessoa não me oferece café, né? Sabe disso? Gustavo, Conhecendo o Gustavo da Cândida, sabe que porque ele... não conhece. Que ou ele não... toma café diariamente, né? Sim. E aí eu chego lá, a pessoa, se eu não pedir o café, né, Mayara? Se não pedir o café, não ganha. Então, eu não vou mais, então. Aí é só... É sobre isso, né? E é os pequenos detalhes, né? Sim, e até, inclusive, isso parece ser uma coisa tão simples que... Às vezes os profissionais acabam esquecendo. Um cliente meu uma vez me deu um insight muito poderoso. Ele disse assim, cara, às vezes as empresas se preocupam só em conquistar novos clientes, né? Trazer novos clientes. Como é que eu vou fazer para chamar atenção, para aumentar o meu público? E aí aquele cliente que já é teu cliente, que já acreditou no teu trabalho, já te deu a confiança, tu abre a porta pro novo e diz, fica à vontade que tu já é de casa. Nossa, e aí tu vai lá e serve um cafezinho novo pro novo cliente e o teu que já tá há anos contigo te acompanhando, que te deu a confiança, tu vai lá e deixa ele se servir sozinho, né? Então são alguns pecados que tu falou na questão, são mínimos detalhes, mas fazendo eles com todos os clientes vão fazer grande diferença. E falar pro cliente, sabe? Tipo, hoje de manhã a Bruna falou, Janete, eu já tava vindo, lembrei que tu gosta com açúcar, voltei no mercado. Que foi feito eu não acredito que tu fez isso. Exatamente. Claro, eu sei que tu gosta com açúcar, eu voltei a comprar com o açúcar. Porque também não adianta fazer, é o que a gente tava falando antes do exemplo, né? Então não adianta eu fazer no escuro, né? E não estar falando, sabe? Ela vai chegar lá, só vai ter o açúcar. Só vai ter o açúcar, mas ela não sabe que ela, antes ela foi lá especialmente por causa dela. Sabe? Né? No mercado. Isso aí. Isso agora, no presencial é muito mais fácil da gente se comunicar, né? Sim. Porque aí no presencial, eu tô aqui contigo, eu tô falando contigo, eu tô te entendendo, tô te ouvindo, tô te olhando no olho, então eu tô te ouvindo e te conhecendo. No online, quando tu tá no online já é mais difícil, porque tu fala com o celular e tu não tá vendo quem está te olhando. Sim. Tu vê, mas, né, em outro sentido. E a gente deixa de comunicar essa coisa, por exemplo, essa do açúcar. A gente não comunicaria no digital, tu entende? E é ali que tá o segredo do digital. Porque o digital nada mais é que é a identificação das pessoas contigo do outro lado da tela. Eu me identifiquei contigo, eu vou querer te seguir, eu vou querer te acompanhar, eu vou querer comprar de ti, eu vou querer estar com você, eu vou querer participar de um evento onde você vai estar pra te conhecer, pra te abraçar, pra fazer uma foto.
essa identificação que as pessoas não trazem pro digital, porque ela é mais difícil de trazer, ela é mais difícil de ser comunicada. É como o açúcar. Não adianta tu fazer no escuro e não comunicar a cliente que tu fez. Ela nem vai saber, ela não vai se sentir, né, agradecida. E no digital a gente não faz isso. Por isso que às vezes é mais difícil de gerar essa identificação. Sim. Eu acho que o óbvio tem que ser dito, né? Mas essa questão de nós mostrarmos o que a gente faz, né? Esses dias eu fui na pracinha às 3 horas da tarde com o Eloá no sábado. E eu pensei, vou fazer um vídeo para os meus mentorados ver que sim, é possível tu ter um salão de beleza e às 3 horas da tarde tu estar com a tua filha. Porque eu tenho uma equipe que tá lá trabalhando, sabe? Então isso também a gente poder passar para eles ter essa visão, né? Então não é só sobre a gente mostrar o cabelo pronto, né? Ah, cabelo pronto a gente faz todos os dias, tá? Mas um ótimo trabalho, né? Eu sempre digo que entregar um belo trabalho, elas estão me pagando para isso, então essa é a minha obrigação. Mas o que eu posso entregar mais para minha cliente, sabe? Aí é aquela conversa, é aquela experiência, é aquela massagem. E é muito legal porque tu mostra esses detalhes também e aí acaba atraindo também um outro público, né? Sim. O público da leitura, o público que gosta de realmente se cuidar mais, né? Então é aquilo, né? A gente começa a atrair pessoas também que queiram o que a gente quer, né? A gente atrai por tudo, né? Desde o ambiente, do local, do café, do detalhe, do bolo, do chocolate. É tudo são detalhes. Eu creio muito nisso, sabe? Tu atrai um público que geralmente se identifica com aquilo que são os gostos, querendo ou não, dos donos da empresa, dos colaboradores, daquele meio da rotina inteira, né? Exatamente. Eu vou mandar depois uma mensagem pra Kemily ir no mercado comprar as cápsulas especialmente pra cliente agora. E por que a Lu hoje acredita que isso impacta tanto no negócio dela? Esse lado de cuidar das experiências, de conversar com as pessoas, de ter um tratamento diferenciado, de entender as dores das pessoas, porque elas estão ali, elas estão contando, estão falando a vida delas, de chamar pelo nome. O porquê que você acha que isso impacta hoje no seu negócio? Como impacta no seu negócio hoje? Eu vejo que elas vêm para viver realmente uma experiência, né? E eu acho que, principalmente as mulheres, assim, né? Elas estão tão naquilo, cuidar da casa, do filho, do marido, do emprego, de um monte de coisa. E quando elas vão para lá, realmente a gente tenta fazer elas se desconectarem, assim. Então a gente recebe ela com café, a gente faz um post-it. Que bom, mãezinha, você veio passar a manhã com a gente. Então ela já se sente muito acolhida, né? E a gente tenta ficar o tempo inteiro fazendo com que ela lembre da importância do autocuidado, né? Porque a gente não consegue cuidar do outro se a gente não cuida da gente, né? Exatamente. Então, quanto a gente consegue cuidar do outro, quanto eu cuido de mim. Então, quando tu bota todo mundo na tua frente, acaba que tu fica lá em terceiro plano, né? Ou mais até, né? E acaba que tu não cuida tão bem do outro, né? Então, quando nós, mulheres, estamos melhores, mais empoderadas, a gente consegue sim cuidar muito melhor do outro também, né? E eu falo muito isso pra elas, muito, muito, o tempo inteiro, assim. E é muito legal, assim, porque a primeira vez tu atende, tu fala da importância de ela cuidar dela, de ela tirar 1 hora por semana pra hidratar ou fazer algo, né? E às vezes não é só sobre ir dentro do salão mesmo, sobre vender o serviço só, né? Vai pra academia, tira 1 hora por dia pra te caminhar, pra te fazer uma esteira, bota um podcast legal, escuta alguma coisa que vai realmente fazer sentido, sabe? Porque eu acho que não é também só fisicamente, né? É muito mentalmente, né? Com certeza. E quando a gente fica muito, assim, cheia de coisa, é tipo o que o Gustavo falou. Às vezes a gente tenta fazer tanta coisa ao mesmo tempo e não acaba fazendo nada, né? Então, assim, é priorizar, né? Eu sempre falo pra todas as meninas que trabalham comigo do quanto é importante esse momento, estar aqui e viver esse momento. Então, quando a cliente está com a gente realmente vive a Cândida, aquela 1 hora que a Cândida está com ela, eu fico ali, sabe? E eu tento passar isso para minha cliente. Então, eu vou ficar pouco tempo com meu filho, tá? Mas e como foi esse tempo com o teu filho? Foi de qualidade? Realmente tu sentou com ele no chão, tu brincou com ele, tu foi na pracinha, sabe? Porque às vezes a gente tá ali, tá no celular. A gente tá ali e tá olhando a TV, sabe? Então a gente não tá ali. A gente tava vindo agora no carro falando sobre isso. Estávamos vindo os 3 mexendo no celular. Sim. Então, tipo, meu, gente, o que é isso, sabe? É, doido. Às vezes eu falo pro Gustavo assim, hoje nós vamos chegar sem telefone, ok? Aí eu largo o meu, ele larga, e aí a gente começa a brincar com a Vitória, ela fica
toda a facilidade. Eles adoram. E ela não tem nem um aninho, então ela já entende. Sim. Então, imagina, aí às vezes a gente chega tucanado, tem um monte de coisa pra resolver e coisa, e daí fica no celular, ela fica lá pedindo atenção. Sim. E é sobre isso. Uma vez eu fiz uma leitura ali que falava sobre a questão da ansiedade e a depressão, que muitas vezes, quando a gente tá... Eu tô aqui nesse exato momento agora conversando contigo, quem são as pessoas mais importantes agora nesse momento? São vocês, é todo mundo que tá aqui. Por quê? Porque vocês estão recebendo 100% da minha atenção, tanto a Cândida quanto você. E quando a gente tá aqui nesse momento presente e dando atenção para outra pessoa no telefone, automaticamente eu tô vivenciando outra etapa que não é aquele momento. E aí eu acabo vivendo na ansiedade, eu acabo dando atenção às coisas que estão passando e eu não tô percebendo. E aí, quando eu me dou conta, o que que acontece? Aí eu começo a fazer uma regressão. Mas eu deixei de fazer tal coisa. Daí eu começo a viver no passado. Sim. E aí eu começo a me culpar pelas coisas que eu não prestei atenção e deixei de fazer. Então a gente fica sempre na ansiedade e na depressão. Na ansiedade e na depressão. E é uma coisa tão simples de estar presente agora 100% Exatamente. E dar atenção. Se a gente estiver vindo no carro, cara, dá atenção para a pessoa que está contigo no carro. Sim. Se a gente está aqui conversando, dá atenção para a pessoa que está conversando. Porque eu falo, às vezes tu tá conversando com a pessoa... E a pessoa tá assim no celular. Eu prefiro esperar ela terminar de conversar. O Gustavo é chato com isso. Se eu tô conversando com a Cândida tá respondendo, eu falo, ele depois fica que me olhando terminar, assim. Eu falo com você. E ela fala, mas eu tô só respondendo tua coisa. Eu falei, tá tranquilo, mas é que tá quando eu quero o meu tempo, é o meu tempo. Porque quando tu fala, ela não vai nem lembrar o que tu falou. Isso aí. E aí, se eu vi a Adriana Santana falando sobre isso, eu não vou mais na casa de quem me chama pra visitar e fica no telefone e não me dá atenção, porque o meu tempo é valioso. Sim. Eu ir na casa da pessoa visitar e a pessoa ficar no telefone não merece a minha atenção. Agora, tu imagina um cliente querendo a tua atenção ali e tu mexendo no telefone. Não tem cabimento. Sabe? É complicado. Então, assim, e é uma coisa que eu sempre coloco as gurias. Tu gostaria? Como é que tu, como cliente hoje, tu gostou daquele atendimento? Não fala na hora. O cliente não vai falar. Mas ele também, ele percebe. Ele volta. Mas eu, desde a época que eu trabalhava com cabelo, eu sempre deixei bem claro assim, olha, quando for, para familiares, né? Sim. Quando for uma emergência, tu vai me ligar uma vez, o telefone sempre ficava na bancada, eu via que tava tocando. Se ele desligar porque ninguém atendeu e tu ligar de novo 3 vezes, mais 2 vezes, eu sei que é uma emergência, eu vou parar e vou atender. Mas se caso for uma mensagem ou ligou uma única vez e aí não ligou de novo, eu não vou pegar no telefone. Eu sempre tive esse código, né? Então quando for alguma emergência, me liga até eu atender. Mas fora isso, enquanto eu tô em atendimento, eu sempre deixei claro, até para cliente. Sim. Cliente, eu te mandei mensagem e não respondi, eu tava em atendimento, não tem como te atender nesse momento, porque eu estava com o cliente naquela. Muito mais pro cliente, né? Porque ele realmente, ele acha que tem que ser naquele momento, mas aí a gente tem o número do estúdio, né? Tem o número de outra pessoa, né? Exatamente. Então, a atenção sempre é de quem tá aqui, de quem tá presente, né? E é tão importante que até... Quando eu tô em atendimento, até as clientes, ela fala, o meu procedimento hoje demora mais ou menos em torno de 10, 15 minutos, né? E aí a Cândida fala assim, como é que tu consegue? Demora 30 minutos, 45 minutos num atendimento aqui. Ficava louca comigo no início. E aí, só que a cliente saía de lá da minha sala e falava assim, Gustavo, tu é a minha segunda terapia da semana. E aí, quando acabou quando acabou o procedimento, que daí ela terminou o tratamento de remoção, eu disse, agora tu vai ter que procurar outro terapeuta, né? E ela disse, vai fazer falta das nossas conversas durante a semana aqui. E realmente é isso, não é só os 15 minutos do atendimento, é muito mais. Mas eu vou dar um adentro aqui de novo, amor. Ah, sério? Sabe só porque tu voltou no passado. O que eu reclamava do Gustavo é que ele atrasava às vezes, porque ele ficava conversando. E a cliente lá, ou a próxima, esperando ele. Aí eu reclamava com ele, não pelo fato de... Sim. E depois eu pegava aquela próxima e supria o horário e dava atenção e daí ia atrás sempre a última no final. Pra ver, né, como o telefone é bem sem fio, cada um fala o que quer. É isso aí. Né, Camille? Quantas pessoas trabalham com você atualmente hoje? E como é criar processos e liderar uma equipe? Hoje no salão a gente tá em 5 meninas e na barbearia em 4 meninos, né? Então, vocês sabem que tudo começou por mim, assim, eu cortava cabelo masculino, eu fazia barba, eu fazia feminino, e aos poucos a gente foi aumentando, né? E hoje a gente dividiu, então, né? A parte de baixo é barbearia e a parte de cima é salão.
Equipe, olha, é algo que é desafiador, né? A gente sempre tenta passar o nosso melhor, a gente ensina, a gente motiva, né? Mas eu sempre acredito também que tem pessoas que são ciclos, né? Então, ela vem, ela faz o melhor dela naquele momento, a gente extrai tudo que a gente pode, e eu tenho certeza que todo mundo que passou pela gente sempre sai muito melhor do que quando vem, né? Então, também isso é como se fosse um dever cumprido, assim, né? Então, fulano veio, trabalhou comigo, eu ensinei tudo que eu podia. Eu nunca fico pensando de que, não foi grato. Eu acho que dentro daquele espaço de tempo que trabalhou com a gente, foi um ciclo que foi, né? Então, o que a gente sempre incentiva também as meninas é elas buscar o sonho delas, né? É realmente crescer. A gente tenta ter metas individuais, onde a gente consegue aumentar o valor que elas ganham, né? Porque a gente sabe que dinheiro também motiva, né? Sim, mas eu acredito que muito mais do que o dinheiro motivando é daqui a pouco, assim, um jantar, ou uma palavra amiga, às vezes, ou um tratamento dentro do salão, porque às vezes a gente se preocupa tanto em cuidar das pessoas lá fora, cuida de quem tá e não do cuida lado. quem tá aqui, sabe? Então, É. a minha colaboradora tem queda. Gente, não posso que a minha colaboradora tenha queda. Eu tenho que tratar dela. Como é que eu vou tratar dos outros se ela está com queda, sabe? Então, assim, a gente já passou por teve pessoas dentro do nosso salão que a gente realmente botou no colo e não, a gente vai te ajudar. E não somente com problemas em fazer cabelo. Aí a gente tá falando de um todo, assim. Eu acho que isso faz com que as pessoas entendam o quanto a gente é empático com o teu problema, com o problema da Cândida, sabe? Então, assim, fulano e tal brigou com o namorado. Tu tá vendo que a pessoa não tá bem ali? Fulano, tá tudo bem? Ai, que aconteceu isso? Tá, mas quem sabe liga pra ele. Aí tu já começa a dar um conselho quase mãe, né? Tá, mas ainda não tá bom. Quem sabe de tarde tu fica em casa. Porque tu estando assim, não adianta, né? Porque quem vem aqui, ela quer o quê? Ela quer que a gente esteja bem. E aquela história de que, aqui dentro a gente tem que estar bem, pra mim não rola, sabe? Mas porque eu entendi, porque eu passei por um momento muito difícil na minha vida, e eu entendi que não é assim, sabe? Antes de ter salão, eu trabalhava com vendas, e eu me lembro uma vez que a mãe passou pela Lebes, eu trabalhava lá, pra me falar um diagnóstico do meu pai, quando meu pai teve câncer. E eu lembro, assim, que eu fiquei muito abalada, né? E eu chorei. Daí nisso chegou o gerente, ele disse, teu cliente da geladeira tá lá na frente. Eu disse, não consigo atender ele. Engole esse choro e vai lá atender ele. Teus problemas ficam lá fora. Tipo, sem saber nada, sabe? Nossa, aquilo eu fiquei pensando assim. Então, até as coisas ruins que acontecem com a gente faz a gente hoje não querer que o outro passe por isso, sabe? Hoje tem uma líder de equipe que sabe muito bem que isso faria um mal gigantesco pra uma pessoa. Nossa, imagina. Eu dizer, engole teu choro e vai lá atender. Gente, não, né? Somos pessoas, a gente tem dor. Então, assim, ninguém trabalha no meu salão com dor. Ninguém trabalha mal fisicamente, emocionalmente. A gente senta, a gente conversa, sabe? Então, acho que isso é uma coisa também que faz com que as pessoas queiram estar perto da gente. E mesmo quando não estão mais trabalhando com a gente, o se manter perto continua, sabe? Então, esse vínculo de amizade, de cuidado, de não, vai por aqui, faz assim. Eu acho que não precisa terminar quando tu não trabalha mais comigo. Isso pode continuar, sabe? Então, assim, essa visão de negócio, olha, eu estudei isso, quem sabe se tu for por aqui, tu vai ter mais sucesso. Então, isso continua e eu acho isso muito bonito, sabe? Essa troca, assim. E esse olho cheio de... brilhando o olho dela. Não, sabe por quê? Eu tava te ouvindo. Essa semana eu tive uma reunião com a Kemily. E eu perguntei pra Kemily o porquê ela trabalhar comigo. Por que tu trabalha comigo hoje? Eu perguntei pra ela. E ela me respondeu que ela acredita muito na empresa, acredita no crescimento e acredita em mim automaticamente. Sim. Acreditando na empresa, ela acredita em mim. Aí eu perguntei qual eram os sonhos dela, né? E aí ela foi me falando, foi me contando. E eu fui anotando. Então hoje... se eu fosse pensar assim, cara, o que eu poderia dar pra ela que eu iria deixá-la grata, ela satisfeita, ela feliz? Eu sei o que eu poderia dar hoje pra ela, tu entende? Sim. E é mais ou menos nesse sentido que tu fala, porque tu compreende as pessoas que estão junto contigo e não é
só sobre elas estarem ali produzindo, trabalhando, produzindo, trabalhando. Tem que ter um porquê elas estão ali, né? Tem que ter um significado. Eu e o Gustavo é diferente, a gente é casado, sim, total. né? É outra ideia, mas uma pessoa que tá ali acreditando, trabalhando diariamente contigo, se tu não valorizar essa pessoa, automaticamente tu fica sozinho, né? Então, eu tava ouvindo e tava, tipo, voltando tudo que a Kemily tinha me respondido ontem. E é bem sentir os valores da empresa mesmo, né? Por exemplo, hoje o que a Bruna fez de lembrar do açúcar, eu nem tava no salão. Então, é também não pensar só quando eu estiver lá. É realmente pensar no valor da empresa. O que a gente quer? O bem-estar do outro. Exato. Em primeiro lugar. Exatamente. É bem isso. A Kemily hoje, quando ela fica lá na clínica, se falta alguma coisa, ela se vira, ela dá um jeito. Se ela não consegue se virar, ela manda mensagem, ela resolve. Inclusive, ela falou pra mim ontem, e eu gravei também, ela falou... Cara, tem muitos problemas que eu nem trago pra ti, eu mesmo resolvo, sabe? Então, ela já consegue entender quais são os valores da empresa, o que a empresa quer com o negócio, o que a gente acredita, e ela mesma já consegue resolver os problemas, que não precisa vir todos os problemas, sabe? É isso mesmo. Então, e isso é uma boa liderança, com certeza, porque é uma líder que treina as pessoas para conseguir entender o propósito do negócio. Isso aí. E uma mensagem que uma vez eu peguei com um amigo, que eu gosto bastante de compartilhar, é que quando a gente prepara o colaborador, né, o parceiro, a gente sempre procura, que nem tu falou, extrair o melhor deles, né? Mas também a gente não pode ser egoísta também de imaginar que ele vai ficar com a gente pro resto da vida. Sim, não. E quando ele tá pronto ou para ter o próprio negócio, ou porque recebeu uma proposta melhor que eu não posso suprir, saber entender que é o momento dessa pessoa brilhar mais do que ela já tá brilhando. Com certeza. Né? E algumas vezes, entre aspas, né, um chefe, um patrão acha, nossa, agora que aprendeu tudo aqui, tá indo para outro lugar. Não, pelo contrário, tá indo porque merece. Sim. Tá indo porque chegou a hora de brilhar e voar mais alto que já tá voando. E tu saber liberar essa pessoa. E que nem tu comentou, manter uma amizade depois disso. Porque querendo ou não, tem por que romper 100% aquele ciclo, né? Isso é muito importante. Exato. Tu comentou que vocês têm metas, né? Então, a próxima pergunta que eu ia falar, vocês têm metas. Mas eu vou complementar ela. As metas de vocês conversam semanalmente, mensalmente, ou você chama particular cada um com as suas metas? Como funciona essa organização, essas reuniões, esse alinhamento para de fato conseguir chegar no final do mês e bater as metas? Eu acho que todos juntos somos mais fortes, né? Então eu sempre gosto de ter a meta bem clara para que todo mundo enxergue. Então, a meta do salão é essa, a minha meta é essa, a meta da Bruna é essa, da Maiara é essa. Então, cada um sabe da meta do outro. A gente tem um percentual que a gente paga em cima da meta para cada uma delas, e quando todas fecham, o salão fechou a meta, isso dobra. Então, isso faz com que eu venda a Cândida, que eu venda o Gustavo, que a gente comece a complementar uma a outra, né? Então, assim, e não é só sobre dobrar e ganhar dinheiro. É tipo, se a gente fechar 3 meses, a gente vai para Beto Carreiro. Se a gente fechar 6 meses, a gente dá uma viagem. Se a gente fechar... Então, assim, é sobre motivar não só um mês, mas, tipo, correr atrás para motivar mais meses, sabe? Então, assim, teve uma vez que a gente conseguiu com que os guris fechassem o ano inteiro. Isso é muito baita de um negócio, né? Então, assim, não fechou janeiro e fevereiro, mas eles correram atrás o resto do ano. Então, eles conseguiram suprir o que janeiro e fevereiro não deu. Então, a gente deu uma viagem pro Rio de Janeiro para eles, com um acompanhante. Então, é um baita de um presente, né? A Bruna e o Marcelo foram, né? O Gabi foi. Então, assim... Mas por quê? Porque eles se dedicaram o ano inteiro, sabe? Então foi um mérito deles, não foi a gente que deu. Foi porque a gente fez um ajuste no início do ano, a gente falou e eles, não, a gente vai conseguir. Então pronto. Então a gente teve um crescimento muito acima da média aquele ano, sabe? Então é muito melhor, né? E se a gente for ver em valor a passagem, e se eu tivesse pagado mensalmente... teria dado elas por elas, porque dinheiro vem e dinheiro vai, né? Sim. E lembranças, isso não tem preço, né? Com certeza. Como é que tu fala do dinheiro, Gustavo? O dinheiro vem a mim por inúmeras fontes de renda. Não, a troca. Lembra? O dinheiro só troca de mão. Sim. Ele é uma energia, né? Ele vai estar sempre circulando. Tudo aquilo que eu quero, na verdade, já está na mão das pessoas. Eu só preciso conseguir fazer com que elas se conectem para trocar de
de mãos, né? O Gustavo tá muito universo, né? Tô adorando. Não, é Tem demais. que ler os livros que ele tá lendo. Às vezes a Cândida ela vem trazer algumas ideias e eu falo assim, cara, não confunde que meu pensamento, não confunde que eu tô tá aqui. Na solução disso daí. Ela, não, mas tu precisa visualizar isso. Eu falei, não quero visualizar isso, eu quero visualizar a solução disso daí. Ah, mas eu também sou dessas. Eu nunca vejo, às vezes o Diego fica brabo comigo, tu acha que tudo é fácil. Não, eu sempre acho a solução. Eu sempre vejo pelo outro lado, sabe? Eu sei que... não dá por aqui, então vamos por aqui que vai dar. Eu sei sabe? que temos um problema a resolver. Agora eu posso... Vamos lá, eu tenho 1 hora agora. Exatamente 1 hora. Eu vou focar 1 hora visualizando o que eu já sei que é um problema, ou eu gasto essa 1 hora resolvendo o problema? Com certeza. Resolvendo o problema. Eu sou dessa também. E aí a gente vem trazer o sentimento de raiva, né? Agora eu vou trazer mais um insight agora. O que você faria... Olha essa pergunta, você que tá em casa agora, você também que tá olhando, tá? Nos bastidores, presta atenção nessa pergunta. O que você faria se hoje fosse o seu último dia de vida? Que você sabe que começou à meia-noite e vai se encerrar à meia-noite do dia de hoje. Você realmente daria tanta importância para esses problemas ou você iria viver exatamente cada momento como se fosse único? Eu viveria como se fosse único. Então, nesse momento, a gente já sabe que tem um problema. Botar mais energia, tudo aquilo que eu boto mais energia cresce. Se tu botar uma semente e regar e dar emoção para ela, sentimento, carinho, atenção, ela vai brotar cada vez mais. Agora tu decide, se tu vai lá depositar amor, ela vai florir, né? Agora se tu botar ódio, raiva, agonia, desprezo... não vou conseguir, não vou conseguir. Ela vai, além de não conseguir brotar, é perigo tu conseguir matar aquela planta. Então assim eu levo... Leva a vida. Leva a vida, como se fosse o único dia, à meia-noite tá se encerrando. E eu sou que nem o Diego, eu falo, tudo é fácil pra gente. Eu falo bem assim. Mas eu gostaria realmente que as pessoas olhassem... Né? Mas eu gostaria que as pessoas olhassem o mundo com essas lentes, sabe? Não que tudo é fácil, porque não é quando fácil, as pessoas falam da gente, né? Quando o Diego fala de ti, quando a Cândida fala de mim, parece que é fácil. Não é fácil. Só é o detalhe de como a gente lida com essas situações. Tá? Esse negócio de não dormir à noite por um problema no outro dia. Gente, se tu não dormir, vai resolver o teu problema? Não. Então dorme. Então Pelo amor de Jesus. Ela fala assim, como é que o Gustavo consegue deitar e dormir, mas com a maior paz do mundo? O Gustavo... Tranquilamente. Pleníssimo. Pleno. Plenitude. E qual é o maior desafio como líder de manter uma equipe motivada diariamente? Qual é o maior? A gente fala muito sobre isso. Inclusive, eu falei com a Mayara hoje. Cara, tu tem que estar motivada todos os dias para motivar a tua equipe, né? E nem todos os dias a gente tá motivada. Sim. Que foi o que acabou de tu falar ali. Talvez esse dia eu não esteja bem, eu posso ficar em casa, eu posso me dar essa liberdade. Hoje, talvez, a gente pode ter essa liberdade. Hoje eu não tô afim, não vou ir, tá tudo certo. Mas no início, nem sempre a gente pode. Como a gente motiva uma equipe diariamente? Eu acho que fazendo o próprio atendimento uma na outra, eu acho que a massagem hoje, que é a nossa cereja do bolo, né? Vai pro lavatório, todas querem a massagem, né? Uhum. Então, assim, às vezes o fato de tu sentir é muito mais fácil tu passar pro outro, né? Então, a gente realmente tenta fazer muito esse autoatendimento uma na outra, para que quando ela vá passar pro cliente, ela realmente entenda o que a gente quer falar, sabe? Porque é diferente de eu te falar, lava um cabelo fazendo massagem. Cada um entende do jeito que quiser. E ou tu só olhando eu fazer. Agora tu sentindo aonde percorre o meu dedo, aonde ele vai, sabe? E elas... relaxa. Entendi. Tem diferença, sabe? E eu acho que não só o dinheiro. Acho que a questão é realmente motivar a questão da meta para que a gente vá atrás, mas realmente extrair o melhor delas e mostrar para elas o quanto elas são capazes, né? Eu acho que incentivar, porque eu acho que a gente demorou talvez tanto para chegar onde a gente chegou, porque talvez a gente não teve tantos incentivos, né? E eu acho que ou a gente errou muito, eu gastei muito dinheiro fazendo curso ruim, sabe? Ou comprando produto que não era legal, né? Então hoje não, hoje tu vai dizer, não, compra tal base que essa vai ser melhor para uma maquiagem, não compra aquela. Então, acho que esses incentivos também de tu gastar o teu dinheiro em algo que realmente vai fazer sentido, também é legal, né? Eu acho que as próprias reuniões semanais, porque
como a gente estava falando de livro, né? Então, tu começa a ler alguma coisa, meu Deus, tu quer falar. Tu olha um podcast, no mesmo dia eu já mando para todas. A hora que tu puder, olha aquele podcast, é muito bom. E assim, daí quando elas olham, nossa, eu olhei, é muito legal, e isso e aquilo. Então, é o que a gente vem se nutrindo também passar para elas, né? Eu acho que acaba motivando e alinhando todos os pensamentos, assim, né? Então, imagina que todo mundo leia o mesmo livro, cada um vai ter a sua visão do livro, mas no final a gente vai ter, às vezes, a mesma conversa gostosa com o cliente, sabe? Eu percebia até... Teve, por exemplo, assim, quando tu fala na parte de motivar elas, eu acho que aí tá um dos primeiros pilares para a equipe ficar engajada diariamente, sabe? Motivar na parte das metas. Porque por mais que a gente saiba hoje que existe algo muito além do que o dinheiro, querendo ou não, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, né? E o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, de um atendimento bem feito. E eu tive experiência recentemente, eu vou experimentar porque eu quero me desafiar. Foi isso que eu ouvi da pessoa que parou no meu espaço. Eu quero me desafiar. Eu quero ganhar mais. Eu quero ter mais metas. Tu entende? Então, a gente chega no ponto que, se eu, como líder, não motivá-las a aumentar as metas, automaticamente ela vai se sentir estagnada. E automaticamente, se ela receber uma proposta um pouquinho melhor que a minha, ela não vai pensar 2 vezes. Então, a gente tem várias visões, porque eu tive colaboradoras que falaram assim, poxa, só pensa em meta, só pensa em dinheiro, só pensa... E tem essas outras colaboradoras que querem ganhar mais, que precisam de metas para se sentir motivadas e permanecer naquele espaço. Então, a gente é muito de conhecer a equipe que a gente tem e entender o que elas querem, o que elas buscam e trazer. Tanto no sentido, na troca de experiência, quanto na motivação de meta, que querendo ou não, é rentável o dinheiro, né? Tipo, a gente tem metas lá na clínica e todo mundo fica pra bater. E já dá pra ver que o movimento do espaço já muda, sabe? Quando tem uma meta. E esses dias eu ouvi um podcast que o Joel J fala, a gente tem que demorar muito pra contratar alguém, mas se tu viu que a pessoa não tá engajada, ela não tá... A demissão 2 semanas, demite. Deu? Porque assim, em 2 semanas, ou tu entra no nosso ritmo, porque é isso aqui, ou ela sai, sabe? Então assim, eu tô achando muita coisa e vai piorar. Tu tá achando isso aqui muito difícil e só vai piorar. Porque até então a gente precisa ir atrás do cliente, porque nunca foi fácil. São 13 anos de salão e são 13 anos indo atrás do cliente. São 13 anos tentando fidelizar o cliente, sabe? Eu me sinto muito feliz e honrada em poder hoje dizer que eu tenho clientes há 13 anos, as mesmas clientes, muitas. Então isso é muito raro, porque hoje... cliente vai, cliente volta, cliente vem, mas elas vêm todo mês ou de tanto em tanto tempo, sabe? Só que o que faz elas virem? É eu lembrar elas às vezes, sabe? Oi, fulana, faz 5 meses, e aí? Darará. Então, assim, nunca foi, eu vou sentar aqui e agora a gente vai esperar o movimento vir. Não é fácil, isso sabe? Não acontece. Não acontece. É quase um milagre. É quase um milagre. Se alguém tiver um curso online de como fazer a cliente... O milagre. O curso digital seja o milagre, exatamente. Você, profissional da área da beleza, que espera que a cliente chegue até você, estude o curso O Milagre. A gente tá lançando agora nos próximos meses. Nos próximos meses, é O Milagre. Que ele bata na sua porta. É, isso aí, que você possa ficar sentado esperando que ele vá bater na sua porta. Mas é bem isso. E existe, que nem eu falei, né? São perfis de pessoas, não adianta. E tu só vai conhecer também, às vezes, trabalhando, testando, na prática, né? Assim como tudo na vida. E eu até, inclusive, falo pro Gustavo que eu vejo o mercado crescendo absurdamente. E eu falo também que as pessoas que estão iniciando, se elas não pegarem esses detalhes de que precisa cuidar da experiência, precisa cuidar do atendimento, precisa aprender outras coisas além de somente a técnica, elas dificilmente vão conseguir manter um negócio.
hoje no mercado, do jeito que está, eu digo tanto do digital quanto do presencial. Porque, que nem tu falou, a gente já passou por várias coisas, já conheceu vários produtos, até chegar onde a gente tá. Então, hoje o que tu vende é a tua experiência. Sim. Né? Então, tu é uma mentora porque tu vende experiência, tu vende o teu trabalho, tua técnica, que tu desenvolveu, que tu aprendeu. E quem tá iniciando precisa aprender além disso, né? Que nem tu falou, não só a técnica, como vender, como ter equipe, como ter um negócio, como funciona o negócio. Inclusive, hoje, eu e o Gustavo, muitas vezes a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Aí a gente contrata uma gestora de negócio, a gente contrata uma pessoa para fazer o tráfego, a gente, né, tem a Kemily, que querendo ou não, imagina eu e ele sem uma recepção, sabe? Então, a gente vai aprendendo que para ter um negócio a longo prazo saudável, precisa de pessoas. Sim. E aí, a gente tem que ter as pessoas certas e corretas. Com certeza. E tem um detalhe bem importante que eu até compartilho na minha mentoria, que fala o seguinte, né? Há um tempo atrás, o profissional, eu falo o profissional Gustavo, tinha um intuito que se a gente tivesse que fazer uma determinada função que nem a Cândida falou, que a gente não dá conta. Eu fazia o quê? Não, dá pra gente fazer, vamos fazer. Hoje, se eu precisasse de um tráfego pago, vamos fazer um curso de tráfego pago, eu vou fazer o tráfego pago. E o teu tempo? Vamos fazer um curso do Canva, eu vou fazer o Canva, né? Só que o detalhe, ele tem um segredo que às vezes as pessoas não entendem. Eu quero prosperar. Eu quero que o dinheiro, que a energia troque de mão. Pensa comigo, tá? Como que eu quero que você seja minha cliente e troque essa energia que é o dinheiro, que é o resultado pelo meu trabalho, se eu faço pouco caso das pessoas que são especialistas naquilo e eu quero tomar o lugar delas para não gastar com essa pessoa? Sim. Entende? Que eu tô sendo, naquele momento, eu tô sendo uma pessoa que tá travando um fluxo. Se hoje tem uma pessoa especialista em Canva, eu sou péssimo em Canva, eu vou contratar a pessoa eu vou abençoar e fazer com que ela prospere naquilo. Sim. Porque ela prosperando é a chance de eu prosperar no meu negócio. Com porque certeza. eu sou especialista em uma coisa e eu contrato aquilo que eu sou fraco. A minha fraqueza eu contrato numa pessoa que é muito boa. E aí são a união de pessoas muito boas que vão fazer o negócio funcionar, concorda? É exatamente isso. É isso aí. E às vezes a pessoa fala assim, não, cara, eu preciso reformar essa sala. Quanto é que tá um galão de tinta? Ah, tá R$118. Daí a pessoa compra a tinta e aí o pintor, coitado, tá sem emprego, aí tu deixa de fazer o teu trabalho para você pintar a parede. Tá errado isso. Contrata a pessoa, deixa a pessoa dar o melhor dela, abençoa ela e pode ter certeza que talvez não por aquela pessoa, mas por outro meio o dinheiro vai trocar de mão. A prosperidade vai trocar de mão justamente por conta disso. A pessoa querer parar de abraçar umas coisas. Até porque hoje, né, o que a gente tem de mais valioso na nossa vida é o nosso tempo, né? E aí hoje a gente sentar uma tarde inteira e olhar um vídeo sobre tráfego, quanto tempo eu vou levar para aprender a fazer aquilo bem feito, né? E aí se eu pago alguém para fazer, a pessoa em um dia faz algo muito bom. Vai encurtar o tempo e vai dar um resultado que Exatamente. talvez tu tá perdendo mais ainda tentando fazer. Né? E qual é a frase? Agora eu vou pegar você no gatilho, que ela falou sobre o tempo. O quê? Já viu como é que é bom? Tempo é vida? Tempo é vida. É isso aí. Muitas vezes as pessoas falam sobre tempo é dinheiro e eu gosto dessa frase. Tempo é vida. E muitas vezes a gente não valoriza porque a gente tá vindo no carro, né? Que nem tu falou do celular, tá vindo no carro. Quanto que a pessoa tá pagando pra você pra ter o seu tempo naquele momento? Nada. Você não dá atenção por causa disso. Você não tá recebendo. Né? Eu chego em casa, às vezes, o pai e a mãe querem uma atenção, mas eles não estão me pagando nada. Então, às vezes, não é tão importante. Aí, quando a cliente está pagando, tu se sente na obrigação de dar atenção para ela. Pegar o celular é feio, né? Eu tá conversando com outra pessoa é feio. Por quê? Porque ela tá pagando pelo meu tempo. E, às vezes, eu não dou conta que as pessoas não estão pagando e eu não tô dando atenção para elas. Mas tempo é vida, né? E tem que ter cuidado com quem que a gente compartilha. Sim. E justamente quando é para compartilhar, realmente compartilhar de verdade, né? Exatamente. Arrasou. Inclusive, às vezes, meus pais, eles ficam lá em casa durante a semana, né? E eles, vamos jogar uma canastra. Uma canastra. Vamos jogar uma canastra. Eu acho tão bom ter eles lá, sendo bem sincero. E eu gosto de jogar. Mas hoje, com os projetos que eu tenho, eu quero estudar, eu quero, sabe? Eu quero focar no meu negócio. E os meus pais já são aposentados. E aí, esses dias jogar canastra de novo, cara, isso tá ficando um vício. Meu Deus, eu não posso, sabe? Aí ficou a cabeça. Aí eu pensei assim, tá, eu vou jogar canastra hoje. Então, eu vou parar tudo, vou jogar a canastra. Aí, eu pensei assim, por que eu vou jogar? Aí, e se daqui uns dias eles não tiverem mais aqui pra mim jogar, né? Então,
é isso, é de tirar o tempo para as pessoas, né? Porque a gente quer fazer 1 milhão de coisas Sim. e a gente não consegue parar para fazer outras coisas. Hoje, cada vez que eu sento para jogar a canastra com eles, eu desligo, eu desconecto e eu não me culpo por não estar produzindo outra coisa. Eu estou aqui, que é um momento nesse de diversão momento, com eles, né? Eles gostam muito de fazer isso. E eles sempre querem jogar. Vamos jogar uma canastrinha? Olha que legal. Olha o valor disso, né? E aí a gente sempre joga. Eu infelizmente não tenho mais... E o Gustavo fica assim, qual carta eu jogo? Qual carta eu jogo? Não, às vezes o telefone ele funciona dessa forma, que o meu sogro não veja essa... Ele vai olhar esse... Não dá pra falar, então. Tira a foto assim, amor. Qual carta eu coloco o Coringa? Que ele rouba. Depois ele fala que é meu pai que rouba. Eu vou mostrar só esse pedaço pro pai. E hoje, quais ferramentas você acha que é importante para aumentar a visibilidade do seu negócio físico? E como que você organiza isso? Eu acho que só insight bom, né? É o digital, né? Não tem, né? É o Instagram, é o Facebook, né? A gente começou a ter mais movimento quando lá, 13 anos atrás, eu botava antes e depois, antes e depois, antes e depois. E aí a transformação vendia muito. Vendia muito, e né? dá trabalho fazer conteúdo, né? Nossa, demais. Tanto que hoje a gente tem uma pessoa só para fazer conteúdo, né? Então, era nessa pergunta que eu ia chegar. Hoje vocês têm, então, uma pessoa que faz esse bastidor, esse conteúdo. A Thay fica só para fazer a gravação de lavatório, de passo a passo de cabelo mesmo. Né, do atendimento, porque a cliente ela não quer ver só a mecha aplicada e pronta, né? Ela quer ver realmente, a cliente chegou, ela recebeu um café, aí a gente faz a consulta visagista, aí a gente conversa. Então, olha quanta coisa até chegar no cabelo pronto, sabe? Eu quero isso também. Então, é despertar um desejo do outro, né? E eu gosto muito do Instagram, eu acho que vem muita gente por ali, mas eu acho que ainda vem quase mais pessoas pelo boca a boca. Sim. Por tipo, gostei e eu faço uma parceria com todas as minhas clientes. Então, assim, se a Cândida indicar alguém, a Cândida ganha uma hidratação. E isso é desde sempre. Então, assim, faz com que a Cândida volte para hidratar de novo o cabelo dela comigo. Então, eu tento fazer uma experiência, sabe? E ainda ela trouxe a Maria, que fez o cabelo e fez isso, fez aquilo, sabe? Muito bom. Então, porque normalmente ela não vai vir só para hidratar. Ela vai fazer uma sobrancelha, ela vai levar um shampoo, ela vai marcar alguma coisa, aí tu já vai ver que ela tá com brancos. Então, a ideia nunca é só fazer aquela hidratação. Então, é realmente tentar fazer um ticket de venda naquele momento com aquela cliente que a princípio veio para não gastar, sabe? Sim. Hoje de manhã foi um exemplo. Eu dei de presente para a diretora da Eloá. Um corte de cabelo. Aí ela disse, já que eu vou ir lá pra cortar, que tu me deu, já marca uma hidratação junto. Marcou. Ela levou um shampoo, um condicionador e um leave-in e deixou marcada a mecha pra semana que vem. Valeu ou não valeu a pena? Valeu. Nossa. Então, é sobre isso, sabe? É sobre trazer pessoas, né? E aproveitar cada pessoa que tá dentro do nosso espaço, né? Exatamente. Eu gosto muito, às vezes, quando o digital ele é escalável, né? Eu consigo alcançar mais pessoas de uma forma mais rápida, mas eu ainda, Gustavo, se for perguntar assim, Gustavo, tu gosta mais de escalar no digital ou do boca a boca? Eu ainda sou mais do boca a boca também, porque é uma indicação mais fidelizada já. Com certeza. Né? A pessoa já vem sabendo de tudo que ela vai receber e não pela questão de ser mais fácil, mas eu acredito que a cliente já vem sabendo o que ela vai conseguir com o teu trabalho. Sim. Né? E aí, no digital, a gente compartilha já os resultados, daí a gente consegue escalar de uma forma maior, mas o boca a boca ainda funciona super bem. E eu falo pra Cândida sobre a questão do comissionamento também. Boca a boca. Eu trabalho com vários profissionais também sobre a questão de, dentro hoje da Global Laser, né? Que é a empresa que nós temos, que é especializada, até inclusive... Tá, Mayara? Agora tá aparecendo aqui. Que é especializada em equipamentos estéticos, né? Tanto de remoção a laser. A gente está trazendo agora um novo equipamento, que é um lançamento que vai fazer bastante diferença para quem atua na área de remoção a laser. Tanto com procedimentos estéticos, é um lançamento que a gente está trazendo. E o que eu vejo? Eu tenho parceiros
que eles, além de confiar nos nossos equipamentos, eles indicam porque acreditam muito no potencial da empresa, acreditam muito no meu trabalho, na integridade da nossa empresa, e também nisso eles também acabam sendo comissionados pelas indicações. Então todo mundo ganha, porque eu acho que assim, a indicação ela é verdadeira e super funciona, porque tu foi bem tratado, tu vai falar bem, mas nada melhor também do que tu reconhecer aquela indicação da pessoa. Certeza. Porque a pessoa vai indicar, ela sabe que tu vai ganhar sobre isso, né? E por que não reconhecer também o esforço? Porque às vezes não é só, vai lá que é bom. Não, às vezes a pessoa vai lá e bota a mão no fogo, olha. Compra com eles, tem garantia, eles entregam, é um valor alto, mas pode confiar que eles vão te entregar o equipamento. E é legal quando ele te diz assim, né? Ah, agora eu tô entendendo o que a fulana quis dizer com que aqui é diferente. Nunca ninguém fez isso, sabe? Então... é legal, assim, é porque realmente ela falou, não, vai ser assim, assim, assim. Então, é sempre tu entregar muito mais do que elas esperam, ela né? Não simplesmente só falou, não, vai ficou bonito o meu cabelo. Contou detalhes. Exatamente, né? Isso é causar uma experiência nas pessoas. Até, inclusive, tu falou entregar mais. Napoleão Hill, em 1928, olha só, vamos de novo pro livro agora, né? Quem pensa enriquece falou, faça mais do que você está sendo pago. Sim. Para fazer, né? E quando a gente entrega muito mais do que a cliente, é causar uma experiência que ela fala, nossa, mas eu fui lá só para fazer um corte, ela na hora do lavatório fez a massagem, hidratou o meu cabelo e eu paguei só o corte, interessante, eu vou voltar lá, né? E aí já volta com uma super expectativa, é super bem atendida de novo e fidelizou. Sim. Então, super funciona isso. E não existe um negócio sem cliente, né? Sim. Ontem a gente atendeu uma professora de Parobé de inglês, primeira vez que ela foi lá. E aí quando a gente entrou no Instagram dela, porque para fazer o nosso cadastro a gente pede nome completo, data de nascimento e o Instagram. Então a gente viu que ela era professora de inglês, aí o post-it dela de hoje de manhã foi escrito em inglês, olha né? Olha que legal. Sabe? Então, assim, Fantástico. Não é sobre fazer algo que, nossa, a gente vai gastar um horror pra fazer. Não, é algo bem personalizado mesmo, sabe? E um detalhe ali do fazer mais... tem uma... Vou chamar de parábola, né? Mas tem um detalhe. Se geralmente as pessoas querem se aquecer do fogo e falam pro fogo, me dá o calor que depois que eu tô quente eu coloco a lenha, né? Mas pensa, se for entender, primeiro eu tenho que botar a lenha, acender o fogo para que depois o fogo me traga calor. Então, o poder da reciprocidade, né? Exatamente. Então primeiro eu tenho que entregar o máximo para aquela cliente para que depois eu seja beneficiado. Com certeza. Como seria interessante se caso a gente entrasse num negócio próprio que a gente primeiro ganha para depois entregar. Nossa. Não existe isso. Né? Ou então a pessoa só entrega se estiver ganhando. Cara, são negócios falidos, arrebentados. Não funciona desse jeito. E o ticket da cliente aumenta demais quando tu começa a trazer a reciprocidade pra dentro, né? Porque aí tu entrega, pensando que ela vai gastar X valor. Mas é inconsciente, ela acaba te dando muito mais credibilidade. Então, o que tu fala pra ela é quase como uma lei, né? Não, ela falou que esse shampoo. É bom. Então, eu vou ter que levar. Ela não leva só se ela não tiver como pagar mesmo, sabe? Mas ela vai voltar pra comprar. Porque ela acredita. Ela acredita em ti, sabe? Não, ela fez tudo aquilo, meu Deus. E pra gente que é profissional e entende sobre isso... às vezes gera essa confusão. Claro, a gente tá falando que é o meu trabalho, é a minha empresa e precisa vender. É óbvio, não tem como eu dar de graça, né, o produto. Mas para que ela tenha um bom resultado, ela precisa usar um produto de qualidade para manter aquilo que ela fez no salão. Pensa bem, ela investiu no salão umas mechas no valor de R$1.000. Aí depois disso vai colocar um produto para fazer a manutenção em casa que vai danificar todo o cabelo. Sim. Ou que não vai ter uma boa manutenção. Mas tem muita gente que não fala para cliente. A cliente, ela não sabe disso. Então, é o nosso dever como profissionais de falar para ela. Isso só vai durar se tu usar isso, isso e isso. E como? Ah, assim, assim, assim. Porque eu vejo... Tipo, eu fui dar um curso em Porto Alegre no final do ano passado e eu disse que todas as minhas clientes, eu peço que elas venham com o cabelo limpo pra mecha, porque fica muito melhor, abre mais rápido. Ai, como eu vou pedir pra cliente lavar o cabelo? Gente, pedindo? Sim. Oi, Cândida, eu quero confirmar teu horário de amanhã e eu gostaria de te pedir a gentileza pra que tu lavasse hoje, porque fica muito melhor na hora de descolorir. Ok? Simples assim. Falando. É que as pessoas têm medo de se comunicar, né? Ai, mas se ela achar ruim. Gente...
Fala, pelo amor de Deus. É o profissional que tem o conhecimento E eu vejo que eles têm dó do cliente. Agora, com os meus mentorados, eu vejo isso, sabe? Mas como é que a cliente não pode sair do salão só com a mecha. Ela tem que hidratar, ela tem que cortar. E não só porque ela vai gastar mais, porque isso vai ser melhor pra ela. Ai, mas coitada, já vai ter gastado com a mecha. Jesus. Se ela não gasta contigo, ela gasta com o outro. É a crença. Daí outra pessoa vende, nossa, como tá ressecada as tuas pontinhas, vamos cortar. Aí outra pessoa vende o corte pra ela. Mas tu viu só o jeito que tá as pontas do teu cabelo? Eu, quando eu era cabeleireira ainda, era muito engraçado, né? A gente tava na fila do mercado, eu ficava olhando assim. Ah, mas sempre, na fila da padaria, então, né? Tu fica assim, não esfumou, tá esfumando. Agora, é mais forte. É mais forte, fico sim. Mas agora eu tô mais tranquilo com isso. Agora tu parou. Eu me curei. Mas eu via muito, e outra coisa, via muitos profissionais também falando assim, e aí, o que nós vamos fazer hoje no cabelo? O que tu... Não sei, tu que me sugere. Exatamente! Né? É isso como aí. Assim? Cara, como assim? O que nós vamos fazer? Ela tá te procurando porque tu é profissional e tu tá perguntando pra cliente o que nós vamos fazer. O que tu pensou, né? Tem que tu trazer uma ideia pra ela, E o porquê disso, né? Que nem tu falou, educar o cliente, falar pra ele, cara, isso aqui vai ficar melhor pra ti por causa disso, essa técnica vai ser melhor, depois disso, não adianta eu fazer também se tu não tiver a manutenção. Tu manda umas inspiração pra elas, né? Eu fiquei bem atentada, sabia? Bem lindas aquelas, né? Quando ela me mandou. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o digital, porque eu sei que tu desenvolveu uma metodologia. E com a experiência que eu tenho, trabalhar com empresa física e digital é completamente diferente. São energias diferentes. E eu julgo de muita importância ter muita clareza nos processos e ter eles bem definidos. Aí eu quero saber como... A parte do digital agora pega, né? E aí eu quero te perguntar... Peraí que eu ouvi, amor. Tu me atrapalhou. Desconcentrou. Tu bota uma pergunta muito longa. Quero que você conte para as pessoas que estão nos olhando como você decidiu dar esse passo e como está sendo a organização e a sua experiência. A decisão do digital. Dá uma inspirada, né? Agora... Não misturar, não digo misturar, mas dar conta do digital e da empresa física. É foda. Eu me divido, assim, muito em duas mesmo, né? Mas eu sonho um dia poder, assim, meio-dia fazer isso e o outro meio-dia fazer aquilo. Hoje eu ainda acordo 5 horas da manhã para mim conseguir dar conta do meu digital, né? Que é realmente estudar o que eu vou pôr na plataforma, né? O que levou a eu querer o digital, assim, foi realmente lá em 2019, com a pandemia, eu mudei o meu método de atender, né? Então, a gente realmente teve que fechar salão e atender menos clientes, né? Vocês também passaram por isso, né? Então, eu vi que dando mais atenção ao meu cliente, conseguindo fazer com que o ticket médio dele aumentasse, eu chegava no final do dia ou no final do mês e eu tinha um faturamento maior do que antes quando eu atendia 10 clientes, que eu fazia 7 mechas uma atrás da outra, enlouquecida, assim. Senta, pode vir, oi, pode vir. E assim, trabalhava que nem uma louca, chegava no final do mês, X valor. E aí na pandemia eu atendia 3 pessoas, fazia, tipo, tudo que elas tinham dentro do salão, elas faziam, sabe? Levava um monte de coisa e chegava no final do mês eu tinha faturado muito mais. E, poxa, eu quero passar isso aqui para os outros profissionais. Porque não é só a minha vida que melhorou, é a vida de cada cliente que a gente vai impactando com o nosso atendimento, com a nossa personalização. Então, é realmente ajudar o profissional, mas também ajudar a nossa cliente, sabe? E aí, desde 2016, eu dou curso de mecha. E aí, aos poucos, em cada curso que eu ia dando, eu ia implementando um pouco desse atendimento. Gente, vocês têm que também, além de fazer a mecha, agrega a hidratação, agrega daqui a pouco um combo, um pacote, dá um desconto no dia. Então, a cliente, em vez de gastar 1.000 com uma mecha, tu vende também um pacote de X valor, dá 20% de desconto. Ela vai achar aquilo atrativo. Porque ela fez a mecha, ela ganha X valor de desconto. Então, ela R$1.000, aí mais 700, aí mais o produto. A gente chegou a R$2.000, assim. Como a cliente parcela. Mulher ama parcelar, sabe? Então, parcela para cliente, antecipa depois se tu precisar. Isso faz com que aumente, né?
E aí, aos poucos, eu ia mostrando a técnica, mas eu também ia dando esses insights para que as pessoas fossem mudando seus atendimentos também, aprendessem também a fazer vendas recorrentes, né? Eu te confesso que quando eu iniciei com o cabelo, eu tinha muita dificuldade de fazer vendas recorrentes. Eu fazia o cabelo da cliente, indicava hidratação, indicava um corte, mas na hora de oferecer os shampoos, a hidratação, o que ela precisava usar em casa, eu me esquecia. Eu simplesmente não lembrava de oferecer para cliente. Aí a cliente ia, às vezes comprava em outro lugar, que nem o Gustavo fala, ela acaba fazendo. Sim, ela precisa de produto, de outro, né? Ela compra em outro lugar, na internet. Exatamente. Então, que seja dentro do nosso espaço e um produto que seja de acordo pro cabelo dela, né? Porque ela vai pra internet, ela vai comprar o quê? O que ela acha. Ela não tem conhecimento do que é melhor pro cabelo dela, né? Então, acho que isso também, né? E mostrar a importância pra cliente, né? Então, se tu comprar lá, talvez vai ser mais barato, mas eu vou te fazer um diagnóstico. Então, dá valor no que tu tá entregando também, né? Não só entregar por entregar, sabe? E aí, conforme a gente ia tendo feedbacks de quem fez o curso de mecha e botou em prática um movimento que a gente falou, 2 movimentos, e iam tendo melhores resultados no final da semana. Tô conseguindo parar mais cedo. Tô conseguindo pegar meu filho mais cedo na creche. Porque também é sobre a gente mandar na agenda da gente, né? Então, a Eloá chegou... foi pra me mostrar um monte de coisa. Então, assim, antes quem mandava na minha agenda era o meu cliente, né? Se o cliente quisesse fazer mecha 7 horas da noite, bora lá. 10 horas, 11 horas, né? Eu já atendi até às 4 da manhã fazendo uma mecha. Então, tipo, não, né? Não. Hoje não. Não, olha só, eu tenho prioridades. A minha prioridade é a minha filha. 5 horas eu preciso pegar ela na escola. Eu não consigo. Eu tenho X horários, pode ser? Então, amanhã eu vou atender uma pessoa até, que ela queria semana passada, 6 da tarde. E aí falei das minhas prioridades para ela, porque eu acho que tudo é sobre falar também, não é só sobre eu dizer assim, não, eu não tenho depois das 6. Então, Dani, eu não atendo depois das 6, por isso. Tem que ver que lindo o áudio que ela me mandou. Lu, não, tá? Não, super concordo contigo, realmente. Vamos fazer assim, ó, semana que vem eu consigo trabalhar home office, e aí tem como eu acessar aí a internet? Eu, com certeza. Sim. Então, amanhã ela vai fazer o cabelo home office lá no salão. Então, ela conseguiu ajustar a agenda dela para ajustar dentro da minha, sabe? Sim. E passar isso para o outro profissional, para eles começarem a ter também. Porque a gente está falando só do filho, mas o marido precisa de atenção. A casa, a mãe. Então, tu precisa também ter um tempo para tu dar atenção, né? Porque, como o Gustavo falou, a gente se preocupa tanto em atender bem o nosso cliente, em dar atenção pro nosso cliente. E qual a atenção que a gente tá dando pros nossos, pra nossa casa, sabe? O quanto nós, mulheres, se permitimos, às vezes, viver o nosso momento, que é, eu vou fazer uma massagem. E viver aquela massagem, sabe? Eu vou ir na casa da minha mãe tomar um chimarrão. Tá, eu vou ficar na casa da minha mãe só tomando um chimarrão? Talvez não, sabe? Então, é a gente se permitir. E eu fui passando isso para os outros profissionais. Essa preocupação não somente com estar dentro do salão faturando, e sim sobre a tua qualidade de vida, sabe? Que eu vejo que a gente precisa se preocupar com isso, né? Porque aí voltamos a falar daquilo que é, enquanto eu não tô bem, eu não consigo cuidar do outro, né? Inclusive, a gente falou hoje lá no salão, lá, as gurias falaram, cara, eu tenho 26 anos, tenho 24 anos, já tô com dor no ombro, já faço quiro, e tu entende? E são novas ainda. A Vanessa, inclusive, falou assim, nossa, domingo é o dia que eu nem pego meu celular, porque eu tô tão cansada da minha mente. E imagina, e a gente tá falando da Vanessa, que ainda não tem filhos, sabe? Que ainda não tá nos 30, nos 35, já passou um monte. Não tá com equipe para gerenciar. Então, esse descanso, calma, agora eu vou respirar. Isso é importante para nós, tanto físico quanto mental. Porque eu acredito que, na verdade, tudo isso que a gente faz do nosso dia a dia, do nosso trabalho, é para se sentir bem, né? Eu acordo todo dia de manhã cedo para ir trabalhar, para entregar o meu melhor, mas para que eu também tenha uma qualidade de vida. Aquilo ali tem que fazer sentido para mim. Eu sempre pergunto, qual é o motivo que tu levanta de manhã todos os dias? O que te faz feliz? Por que tu faz isso que tu faz todos os dias, né? E quando tu tem essa resposta, tu vai falar assim, cara, eu tô atendendo até às 8 da noite. Para quê? Para mim ter mais dinheiro, mas depois quando eu tiver mais dinheiro, vai ser para quê? Para mim ter a qualidade de vida, então quer dizer que o problema é ter mais dinheiro. E depois quando eu tiver dinheiro, eu vou estar saciado disso ou vou querer mais? Quando é que eu vou começar a aproveitar, então,
a qualidade de vida que eu... Porque às vezes eu já fui uma pessoa um dia eu vou compartilhar um pouco mais essa história. E não é só pra trazer uma história triste, mas eu já tive muito pouco, sabe? Muito pouco mesmo. E quando eu penso assim, às vezes, cara, eu já vi pessoas que com muito menos eram muito felizes, e às vezes quando a gente tá ali trabalhando até tarde, ganhando mais, às vezes aquilo ali não satisfaz tanto, né? Por quê? Porque tu tá deixando de olhar pro teu dia a dia, tá deixando de olhar para as pessoas eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco do valor das pequenas coisas, né? É isso. Por exemplo, o que a Cândida falou antes de sentar e jogar carta. Gente, olha o valor disso, sabe? Mas aí não, as pessoas precisam estar lá em Gramado, comendo num X lugar, pra daí parecer que tá feliz. Aproveitar. Não, a gente pode muito bem estar em casa jogando carta. Tomando chimarrão. E tomando chimarrão. Tá tudo exatamente, sabe? É sobre o valor das coisas mesmo, né? E aproveitar realmente como se fosse o último dia, né? Agora uma pergunta. Mais uma? A última pergunta, depois a gente vai para os códigos. Eita, nós, que medo. Teve algum momento que a Lu precisou dar um passo atrás para chegar aonde está hoje? Eu senti que o poder de embelezar as pessoas teve um outro significado na minha vida quando eu, Lu, passei por um processo de depressão na minha vida, onde eu mesmo pensei várias vezes em suicídio, quando eu não queria mais sair de casa. E foi um momento, assim, muito, muito difícil mesmo, assim, a gente teve uma perca. E eu lembro que um dia o Diego tava bem mal, assim, em casa, e eu disse, o que tu tem? Daí ele disse pra mim que a gente não tinha perdido só um filho, que ele também estava perdendo a esposa, que eu não era mais a mesma pessoa. E eu lembro que a partir daquele momento eu decidi melhorar a parte de fora. Então, assim, o que eu fiz? Eu fui pro banheiro, chorei horrores, fiz uma maquiagem, botei a minha melhor roupa e disse, não, vamos sair, vamos dar uma volta. E aí eu vi que mesmo estando desestruturada internamente, o coração acabado, eu acho que o que tu coloca do lado de fora é como se fosse uma armadura mesmo, né? E aí eu vi que o poder do que a gente faz pode ir muito além, né? Então, assim, hoje eu vejo que a gente consegue transformar do lado de fora para depois, aos poucos, ir melhorando o que tá dentro, sabe? Para as pessoas não ficar, o que tu tem? Tu tá tão pálida, não sei o quê. Porque tem pessoas muito cruéis nessa vida. Tem gente que não se importa. Não tá legal hoje, né? Olha se isso é uma coisa de falar, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente consegue demonstrar do lado de fora, mesmo não estando bem, eu acho que faz a gente dar mais valor mesmo, assim, a esse poder do transformar o outro, sabe? Então, acho que foi ali que eu comecei a enxergar o poder do que a gente fazia dentro do salão, né? Que não era só fazer um cabelo, sabe? Era realmente transformar aquele momento, assim, né? Porque pra mim foi dessa forma, né? Eu comecei a mudar o que tava do lado de fora para aos poucos a dor e ficando passando ali num lugarzinho mais quietinha, sabe? Porque quando eu mostrava aquilo também do lado de fora, fica muito visível aos olhos de todo mundo, né? E aí as pessoas perguntam, as pessoas são indiscretas, e aí cada vez que fala, dói, sabe? Então quando tu disfarça melhor, ninguém toca no assunto. Então foi ali que eu comecei a entender muito mais o poder de embelezar os outros também, né? Da autoimagem. E, nossa, muda muito. Nós, mulheres, então, né? Quando a gente se arruma, quando a gente vai lá, se arruma o cabelo, bota uma roupa, a gente já se sente melhor. A gente... eu vejo muito essa parte da autoimagem. Tu falou uma coisa tão importante, que tu não vai conseguir sanar aquela dor se arrumando melhor. Isso não. Mas o que acontece? Eu tô sentindo algo que dentro de mim tá doendo, né? Mas pra mulher que, como vocês são super vaidosas, eu também sou super vaidoso, mas pra mulher a aparência visual é muito importante, ela se sentir bela, se sentir linda, e isso traz um sentimento, querendo ou não, melhor pra mulher, porque faz parte dela. Então ir lá, se arrumar, fazer o cabelo, se vestir bem, automaticamente ela vai se sentir empoderada, ela vai trazer um sentimento de força pra dentro dela que ela precisa naquele momento de dor.
né? É conseguir se sentir forte, conseguir se sentir uma mulher realmente poderosa naquele momento para suprir essa dor, né? E muitas vezes não é por ela, é pelos outros, né? Eu sempre... Até esses dias eu tava conversando com uma amiga minha que tá passando por um processo, assim, eu disse, se não é por ti, que seja por quem te ama, né? Porque a cura, às vezes, demora a vir, né? Sim. E ou por eu mesmo, tipo, ou não se importar, né? Por mim tanto faz. Tá, mas e pelo outro, sabe? Pelas pessoas que te amam, pelas pessoas que se importam contigo, né? Então, eu acho que vem muito mais do que a gente pensar só na gente mesmo, né? Então, não é a gente só querer melhorar pra gente tá bem. É eu melhorar pelo outro, porque com toda certeza do mundo, assim, eu me curei pelas pessoas que me amam, sabe? Pensando no Diego, na minha mãe, nas minhas irmãs, sabe? Porque quando eu estava mal, eu só deixava todo mundo mal também, sabe? E não que a dor tenha diminuído, a minha dor ou a dor deles, né? Mas quanto mais eu tava daquele jeito, então é bem aquilo que a gente não tinha perdido só um filho, a gente também estava se perdendo, né? E tudo que acontece, assim, um dia eu vou entender. Até hoje eu ainda não entendi, né? Mas uma coisa que eu posso dizer com toda certeza é o fortalecimento das pessoas próximas a gente, sabe? Nós como casal, assim. Sabe quando tu acha, assim, não tem como amar mais? E aí acontece algo que tu pensa assim, meu Deus, como é que eu continuo amando mais e cada vez mais, sabe? Pelo gesto, pelo cuidado. Porque quando o outro cuida de ti, aí tu vê o quanto tu tem valor para aquela pessoa, sabe? Então, assim, quando a tua mãe te liga toda hora, se preocupando se tu comeu, tu tem 30 anos e a tua mãe ainda te liga, é porque isso tem muito valor, sabe? Então, é realmente a gente querer curar pra tranquilizar o coração da mãe, pra tranquilizar o coração do marido, sabe? E mesmo que às vezes não esteja tão curado, porque não, talvez nunca cure, sabe? A gente só aprende a lidar com a dor, né? A perda, ela é muito forte, a gente não foi desenvolvido para sentir esse sentimento, né? Na verdade, mas é algo que sempre vai estar nos acompanhando. E a gente aprende a conviver com a dor, mas a dor nunca passa, né? Eu já perdi e eu sei como é que é, e a gente já falou várias vezes sobre isso. É como se hoje eu senti como se a perda ela fosse algo que a partir de agora nada mais dói tanto quanto essa dor da perda. E aí acaba que, entre aspas, é como se tu fosse uma pessoa inconsequente agora, porque nada vai doer tão forte como doeu, e aí tu sabe que nada mais pode te parar agora, né? Então eu vejo que a dor ela pode te ensinar muita coisa, mas o principal de tudo é que ela nunca vai passar. Quando tu lembra, quando chega uma data de aniversário, quando chega a data da perda, quando tu vê que automaticamente aquele dia ele vai caminhando para ser um dia cinzento, tu lembra o porquê que aquele dia tava daquele jeito. Sabe? São coisas que a gente, infelizmente, não tem explicação, mas faz parte da nossa vida, né? E aí, quando acontece alguma coisa, algumas pessoas te dizem, meu Deus, e agora? Não. Ih, já passei por tanta coisa que não é isso aqui que vai me abalar. Exatamente. Sabe? É porque realmente tu criou uma casca, assim, em volta de ti, né? Como se fosse uma armadura, né? Então... A minha mãe... Eu sei, assim, exatamente sobre o que tu falou, porque eu vejo na minha mãe, sabe? A minha mãe, ela sente, mas ela sente pra ela. Mas pensa que lindo que vocês trouxeram ela pra perto de ti. E então aí, às ela vezes, consegue a gente vê, né? transbordar o amor pra você, sabe? Com certeza ela tem o Gustavo como filho, não tem nem dúvida, até pelo mãe, que ela passou, né? E ela poder estar perto de vocês, nossa, é muito lindo isso, muito bonito. Eu fico super contente. O pessoal deve até se perguntar assim, nossa, como é que eles aguentam, como é que o Gustavo aguenta o sogro e a sogra a semana inteira? Mas é tão bom ter um relacionamento com uma família que realmente é amorosa, estão lá cuidando de... Às vezes a gente fala assim, nossa, daqui a pouco eu sei que vocês vão querer seguir a vida de vocês e a Vitória vai ter que ir pra escolinha, né? E eles falam, não, enquanto vocês precisarem, a gente não quer ser abusado, mas como é bom ter o pai e a mãe perto.
Eu falo pra Cândida às vezes assim, se eu pudesse ter a minha mãe... Essa que tu falou que tu rouba dele da mas o teu pai compra de 2 folhas. Teu pai às vezes fala assim, eu falo, 2 folhas. Até folha que tá no jogo, se tu ratear, ele tira pra ficar na mão, pra fechar a trinca pra ele bater. Sabe? Fala sério. O meu sogro é ligeiro no negócio. Só pra gente encerrar esse... capítulo. Esse que tu falou... Eu vou falar um pouco, é bem pessoal também, acredito que ao público eu nunca deva ter falado, só pra Emily, assim, pras pessoas mais próximas. Quando eu descobri a gravidez da Vitória, eu fiquei em choque, totalmente desesperada. Não era o momento, recém tinha vindo pra Novo Hamburgo, pensei, e agora o que eu vou fazer? E só tínhamos eu, a recepção, o Gustavo e mais uma colaboradora, porque uma das colaboradoras tinha parado há um mês atrás. Então, eu tinha trabalhado na minha cabeça que agora chegou o momento de eu dar conta do negócio. E aí, eu descobri a gravidez da Vitória. Eu fiquei uma semana, quase que de luto, chorando, desesperada no que eu ia fazer. E aí, passou várias coisas na minha cabeça. Cara, será que é pra mim ter? Será que não é? E aí, tudo passou na minha cabeça. E aí, eu pensei assim... Tu correria o risco de não ter esse bebê, sendo que Deus te enviou ele por algum motivo. Por algum motivo ele veio. E tu correria esse risco de não ter e estragar o seu casamento? Porque, querendo ou não, eu creio, na minha visão, que o Gustavo queria a Vitória. Ele fez de planejamento. Eu sempre quis mais uma menina. Sempre. Talvez isso poderia abalar um relacionamento no qual eu me dou muito, no qual eu amo, né, estar com o Gustavo. Então, talvez isso poderia abalar o nosso relacionamento. Assim como, por exemplo, quando o Diego fala, eu não perdi só isso, eu estou perdendo a minha mulher, tipo, a pessoa que está ao meu lado, a pessoa que eu amo, ele, ao mesmo tempo, ele fala isso com a ideia de, vamos lá, levanta, vamos lá, eu tô aqui contigo, eu tô do teu lado, eu vou ficar do teu lado, pro que der e vier. Então, é isso que eu acredito, sabe? Um casal, ele vai ter muitos momentos ruins. Mas se ele largar a mão na primeira turbulência. Né? Ele é um casal que ele não é o casal para estar junto, não é aquele amor, sabe? A gente fala muito sobre isso, sobre paixão e amor, que é totalmente diferente, né? Então, eu também penso muito sobre isso. E também, né, as coisas a gente não entende, mas as coisas acontecem como tem que acontecer, né? E aí a gente vai depois, e a dor ela permanece, ela fica, eu sei. Mas quando a gente tem uma pessoa ao nosso lado que nos apoia, que nos levanta, que vamos lá, vamos levantar, aí a gente consegue ainda respirar e voltar. E eu achei muito bom, que muito assim, tipo, fiquei me imaginando na situação, sabe? Sim. Muito obrigada por compartilhar com a gente essa história. Gostei de ouvir aqui também. Sou quase um telespectador agora. Né, Emily? Agora a pergunta que não quer calar. Qual foi o melhor momento da sua vinda para Novo Hamburgo aqui? Período. Foi quando a Vitória veio ou antes da Vitória? Agora, com certeza. Depois, quando a Vitória veio, eu baguncei toda a minha vida também, né? Porque a gente sabe, ser mãe não é... E eu mudei muita coisa também. Mas hoje eu considero muito melhor do que há 2 anos atrás. Por isso que eu sei que Deus manda o que a gente suporta. E tanto que agora tu tem a Eloá, né? Então... E eu acho que eu me senti meio Gustavo agora, porque eu engravidei sem o Diego querer, né? Porque ele não queria de jeito nenhum, assim, né? Porque ele sempre me dizia que só ele sabe o que ele passou no corredor do hospital, né? Porque além da gente perder o Eros, eu também fiquei muito debilitada, né? E aí tu tá lá, tu nem sabe o que tá acontecendo contigo, né? Até porque morre quem vai, né? Tipo, a gente simplesmente não sente nada, né? Então, o que ele passou lá dentro, só ele sabe, né? Sim. E aí, quando eu falava que eu queria de novo, que eu queria tentar de novo, então ele sempre foi contra. Sempre foi contra. E aí, hoje a Eloá é a paixão da vida dele, né? Tanto que eles estão me deixando de lado. Eu tô achando que eles estão me deixando de lado. Ela só quer dormir com ele. Pega o código aí. Mas o da Vitória foi muito engraçado, porque foi assim... Eu tive uma parte... Dá pra contar essa história ainda? Sempre dá, né? Mas é rapidinho.
eu tive uma parte do meu antigo relacionamento que foi bem turbulento, tá? E eu fiquei 1 ano e 3 meses sem poder ver a Duda. E eu senti demais, porque a gente era muito apegado. Então, como eu trabalhava na área da beleza, a Duda sempre ficava comigo. Daí eu pensava assim, se eu não tenho cliente hoje, eu não vou levar a Duda pra escolinha. Porque eu só levo pra cuidar quando eu não posso. Porque quando eu posso, eu fico com ela em casa. Então, a gente era muito apegado. E aí, quando eu e a Cândida, a gente casou, automaticamente naquele dia, eu nunca mais consegui ver a Duda. Foi a última vez, foi no casamento. Ela foi aia e depois dali foi 1 ano e 3 meses judicialmente brigando para conseguir ver a Duda, né, e visitar. Tanto que depois a gente conseguiu judicialmente comprovar que estava tendo alienação parental e tal. Isso foi uma turbulência da nossa vida. E aí nesse período eu sofri muito, né? E eu me lembro que a Cândida falou, olha, eu não quero mais ter filho, mas pela situação que eu tô vendo, que tu tá sofrendo com a falta da tua filha, eu tô disposta, né? E a gente tinha combinado em ter a nossa filha. Aí a gente, num dia dos namorados, ela disse, né, nós vamos ter o nosso filho. Tomou a decisão, ok. Aí foi passando o tempo e tal, passou 1 ano e não deu. E ela disse, amor, agora que a gente tá indo pra Novo Hamburgo, eu fechei a fábrica, não vamos mais ter. E eu disse, amor, lembra que a gente tinha combinado faz 1 ano, exatamente. E ela pegou o telefone e gravou. E falou, olha só, o Gustavo tá querendo aqui falar de novo nesse assunto que já, pra mim já tá decidido. Pois dali, acho que deu 1 mês. 1 mês e pouquinho, a Vitória tava no forno. E aí tava o vídeo certinho. Eu já fechei a fábrica, já disse que não. Mas agora eu fechei. E aí agora a Vitória tá aí com a gente. Profetizamos. Golpe, né, amor? Golpe. Ah, eu dei o golpe da barriga, realmente. Agora a gente vai pro nosso jogo rápido. Eu vou te falar uma palavra, uma pergunta, e você vai me entregar um código. Um lugar. A minha casa. Uma pessoa. Meu marido. Uma inspiração profissional. Natália Beauty. Se você pudesse voltar em algum momento, qual seria? Ai. Se eu falar, eu vou chorar. Muito. Então fala assim, esse lugar. Esse lugar. Esse lugar. Um arrependimento. Eu não quis ver o Eros antes de enterrar ele. E eu me arrependo muito. Sim. Uma conquista. A minha cirurgia que eu fiz no final do ano. Eu sempre quis. Um sonho. Um sonho. Aí lá. Uma decepção. Acho que o salão fechar na pandemia, pra mim, foi um pouco decepcionante, né? Eu fechei o salão na pandemia e fui trabalhar com o Diego dentro da barbearia, né? Mas acho que vem muito ao encontro aquela pergunta de antes, quando tu dá um passo pra trás pra depois dar alguns pra frente, né? E ao mesmo tempo que foi uma decepção, ao mesmo tempo a gente soube levar e a gente tá aí até hoje, né? Então a gente não fechou o salão total, a gente só trocou de lugar, diminuiu, reduziu a equipe, né? Ir remodelando conforme as necessidades. E dançando conforme a música toca, né? Sim. E hoje estão super bem, né? Inclusive o The Roche é um lugar que a gente ama aí, né? Às vezes a gente fala assim, vamos em tal lugar ou vamos no The Roche? Vamos no bolinho de costela. Ou vamos... O Gustavo é apaixonado por bolinho de costela. Falo, domingo vai ter evento, gente. Então já vou estar lá. Mais. Domingo eu tô lá, então. Carne e brasa o dia todo. Vai ser top. O dia todo. O que o silêncio te traz? Paz. O motivo pela qual a lua acorda todos os dias? Servir o próximo. Lua em uma palavra seria qual? Ousada. Agora, a última mensagem. Tu tem um minuto para dar uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo agora. Qual seria essa mensagem? Se tu quiser, tu pode olhar para essa câmera. E agora? Eu acho que a minha mensagem é: sorriam mais. Eu acho que o mundo tá precisando de mais sorrisos, tá muito cinza. Eu acho que ter mais empatia pelo próximo, inspirar mais as pessoas e também dedicar nosso tempo para as pessoas, né? Eu acredito que iria melhorar muito o mundo de todo mundo, assim, né? Não somente a nossa vida, mas sorrir mais, ser mais empático
e inspirar mais as pessoas ao nosso redor. Perfeito. Quer falar alguma coisa? Não. Eu gosto sempre de encerrar com a mensagem da convidada. A gente quer te agradecer. A gente tá chegando ao fim, já passamos do nosso horário, óbvio. Como sempre. Mas eu ainda não vi o reloginho ali aparecer, né? Tá dando 45 minutos a mais agora. Então, a gente quer agradecer muito. Eu aprendi muito, principalmente com alguns insights, assim, de fidelizar as clientes, de dar algo para elas, de conseguir trazer elas experiência. E aprendi muito sobre vida também, sobre lição de vida, sobre o que a gente passa no dia a dia, sobre como levantar quando a gente cai, sobre como dar a volta por cima, sobre como remodelar e começar de novo, porque um dia a gente precisa remodelar e começar de novo, e tá tudo bem, né? E como tu falou, ainda estamos aqui muito mais forte. A gente, inclusive, quando tu fala que tu se inspira em nós, a gente também se inspira muito em vocês, a gente vê muito trabalho, muita dedicação, não só no teu negócio, quanto no do Diego, quanto no The Roche, porque a gente sabe que demanda muita energia qualquer negócio. E como a gente falou, a gente gosta muito de ir lá, a gente é super bem atendido. Os guris que trabalham lá também super atendem a gente super bem, né? Então a gente sente muito bem lá. E só quero te agradecer mesmo. Muito obrigada. Deixa eu dar um insight rapidinho. Essa última vez que a gente foi, o Bruninho tinha pedido o suco, só que o Bruninho, ele é meio enjoadinho pra tomar suco. Se o suco por exemplo, se tem um pouquinho da polpa, se tem alguma coisa, ele não toma. E aí ele pediu o suco, né? E aí o rapaz tinha ido, serviu o suco, nos atendeu, depois a gente tinha feito mais um pedido, ele veio na mesa, ele sozinho, o rapaz olhou assim e falou, cara, não gostou do suco? Daí o Bruninho ficou meio com vergonha, não sei o que. Aí eu disse, cara, ele não vai dizer, mas ele não gostou por causa que ele só toma o da latinha, não teve nada a ver com suco. É que é natural, ele não... Daí ele toma só o da latinha, ele disse, cara, quer trocar por uma água, quer fazer alguma coisa? Ele sozinho já se prontificou pra querer servir melhor o Bruno, que legal. né? E aí eu falei pra Cândido, nossa, cara, tu vê só a visão dele atendendo a mesa. Ele veio trazer o pedido, percebeu que o Bruno não tinha tocado no suco e resolveu servir ele de outra forma. Que legal. Achei muito interessante. Isso com certeza é reflexo de uma boa liderança. Que é o que a gente vem falando aqui, porque se é em outro lugar, por exemplo, a pessoa nem percebe, pediu, isso não é problema meu, né? E não foi esse o caso. Muito interessante. Show. Obrigado mais uma vez, gente, né? Que papo incrível. Gostoso, né? Pena que acabou. Deu 2 horas de conversa. 2 horas. E eu vou encerrar, então, e vou deixar aqui dito que na segunda-feira esse episódio vai ao ar. Vocês vão poder olhar todos os insights, ouvir um pouco mais sobre a história da Lu e ouvir as gafes e os erros do Princeso, né? Porque todo podcast ele vem aprontando uma. E se você não segue ainda, segue o nosso canal, curte, compartilha e comenta. Estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram do podcast, né? Isso aí. Fazer o nosso brinde, então. Brinde com café. Com café. Aê. Sucesso. Sucesso.